Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas ao nosso novo módulo da escola online, né? Hoje com um tema muito fofo, que são os bichinhos country, super animados e humanizados, né? Isso mesmo, com carinhas meigas. Tenho certeza que vão alegrar sua cozinha. Neste módulo de aulas, nós vamos pintar kits coordenados, como pano de copa, capa d'água, puxa-saco, batimão, né? Nesse kit aqui, de pano de copa, esse aqui, pano de copa, capa d'água, né? E o puxa-saco. Eu risquei uma galinha country com maçãs e margaridas. Depois nós vamos decorar com stencil para ficar bem colorida e alegre, né? Essa é a minha proposta, gente. Mas se vocês quiserem, podem pintar onde for melhor, tá? Inclusive, essas peças aqui estão à venda prontinhas para pintar no nosso site. É só entrar lá e comprar. Vocês estão pensando assim, como é que ela vai pintar esse puxa-saco aqui se não tem uma madeira pequenininha para encaixar? Gente, eu coloquei um papelão, ó, um papelão aqui dentro, passei cola permanente, ó, ele tá mordente, e encaixei aqui a galinha, tá? Então, vocês podem fazer isso também, ou uma cartolina, alguma coisa que fique durinho para você conseguir pintar. No motivo principal, eu risquei o projeto completo, que é a galinha, né, com as maçãs. É country, gente, então vai ser muito gostoso de pintar. As margaridas, maçãs e tal. Na capa d'água, eu já diminuí, já coloquei só 2 maçãs. E aqui, também 2 maçãzinhas, tirei as margaridas daqui para caber, né? Então, quando é kit coordenado, você pode pintar o motivo principal em uma peça e distribuir os demais detalhes nas outras, tá bom? Então, eu vou separar as tintas, ó. Já estou com o meu stencil de galinheiro, imitação de tela de galinheiro, para colocar por trás da galinha. Eu vou separar as tintas e já vamos começar. Fiz uma misturinha para começar aqui o esfumado em volta do nosso projeto. Eu separei o verde kiwi, aqui é uma mistura do verde kiwi com branco, então ele ficou assim mas bem clarinho mesmo. E aqui o clareador, porque o nosso barrado, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, ele tem bastante detalhes com verde kiwi, né? As folhinhas aqui. Então, eu vou tentar colocar essas cores aqui em prática. Inclusive, a própria galinha não vai ser branca de bolinha preta ou preta de bolinha branca, gente. Vai ser amarelinha, marronzinha, né? Então, você, com pincel pituá, vamos aplicar no cantinho e sair um pouquinho para fora, ó. Tá? Vai por partes, porque seca muito rápido.
Então, você coloca numa parte, ó, nesse pedacinho aqui, e já vem com a misturinha do verde kiwi com branco, que é bem suavezinho. E vamos esfumar. Fica com um pincel menor também, um número 8, para os cantinhos, que às vezes o pincel pituá, ele não alcança. Aqui atrás, depois que nós esfumarmos tudo, aqui nós vamos colocar o stencil, imitação da tela de galinheiro, né? Então, não precisa ficar só um pouquinho o fundo, como normalmente a gente faz. Aqui você pode sair um pouquinho mais para fora, porque vai vir a tela e é o fundo que vai ficar aparecendo, né? Então vem, ó, sobe, vai tudo aqui em volta, sempre saindo com clareador, para não ficar um borrão. Sabe quando fica aquela tinta parada, feia? Eu falo que é um borrão. Então vamos trabalhar o fundo com bastante clareador, olha, umedece bem, aí sim você vem esfumando. Vamos fazer isso em volta e aqui embaixo no piso também. Desse outro lado, gente, aqui desse lado nós passamos o kiwi com branco para ficar mais suave, e deste outro lado, clareador e um pouquinho do amarelo bebê. Então ficou uma luz deste lado aqui, tá? Vai esfumando, sempre colocando o clareador e nos cantinhos o amarelo bebê saindo para fora. Eu fui até aqui, depois eu desci, continuei com o verde kiwi branco, né? Para ficar mais verdinho. Mais esse lado aqui de cima, mais clarinho com amarelo bebê. E agora que já tá tudo seco, eu fiz uma misturinha aqui de cinza lunar e branco. Ele tá um cinza mais clarinho, né? Com o pincel número 8, nós vamos escurecer os cantinhos. Então, coloca a tinta no cantinho aqui. Tá tudo seco, viu, gente? E não sai, fica só no cantinho mesmo. Vai subindo aqui, eu tenho um cantinho da margarida. Você pode escurecer com a mistura de cinza lunar e branco. Depois vamos trabalhar com stencil, né? O piso também aqui, ó, bem próximo às maçãs. Escurece também para dar profundidade, né? No piso. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Sempre que vocês estiverem pintando kits coordenados, assim como eu, procura pintar, no caso aqui são 3 peças, né? Procurem pintar junto, por exemplo, fez o fundo, vai fazer nos outros também. Trabalha sempre deixa em cima da mesa os 3 trabalhos, as 3 peças, e vai esfumando e trabalhando junto. Olha, eu fiz aqui já a sombra da capa d'água, né? Dá para vocês verem? Em volta aqui, ó, embaixo, nos cantinhos. Ó, o amarelo bebê deste lado aqui, tá?
Aqui, ó, atrás da margarida. Bem suave mesmo. É uma profundidade bem discreta. Fiz também no puxa-saco, do mesmo jeitinho. Um pouco mais difícil de trabalhar, porque não é madeira que tá aqui dentro, né? Eu tô com papelão. E quando a gente trabalha com papelão, sempre tem que levantar, gente. Ó, fez até com barulhinho. Para arejar, para o pano não grudar nesse papelão, porque senão vai ficar sujo, vai descascar tudo o papelão, né? Então vai pintando, porém levantando um pouquinho de vez em quando para arejar. Então eu quero que vocês façam isso. Com a mistura do cinza lunar e branco, escurecer os cantinhos discretamente, né? Pra gente, aqui eu vou terminar, né? Pra gente poder fazer, colocar aqui o estêncil por trás da galinha, o estêncil de efeito de galinheiro, né? Tá bom? Então vamos lá, escurecer os cantinhos, o piso, mas bem discreto mesmo. Agora nós vamos fazer a decoração aqui atrás com estêncil, tá? Então eu tenho esse estêncil aqui, efeito trama de galinheiro, né? E você vai encaixar o estêncil direitinho. Claro que você não vai pintar por cima das maçãs aqui. É só em volta. Acerta direitinho. Pincel pituá, cinza, lunar. E vamos esfumar. Acabou a tinta? Pega mais, tira o excesso, leva pouquíssima tinta, porque como ele é pequeno, esse estêncil, se você levar muita tinta, ele vai vazar. Ele vaza por baixo, tá bom? Então, o segredo de trabalhar com estêncil é levar pouca tinta no pincel. Cuidado aqui com a maçã, né? Pronto, gente. Todas as bolinhas sequinhas. E agora com preto, só de um lado da bola, nós vamos sombrear, ó. Você joga a tinta no cantinho do pincel, nas bordas do lado esquerdo e esfuma. Ela vai ficar só de um lado, mais escurinha. É um carinho nas bolinhas aqui que vai ficar show. Em todas, tá, gente? E em seguida, quando vocês terminarem de escurecer todas as bolinhas, pouquinha tinta, hein? Não leva muita tinta, senão vai passar por cima do sépia. Leva só no cantinho do pincel e coloca na beiradinha da bolinha e esfuma para dentro. Agora, com branco, nós vamos fazer uma luz sequinha. Não tem tinta praticamente no meu pincel, tá, gente? Você pega aqui a tinta, vai no seu paninho aí do seu lado, bate o pincel, tira tudo e vem só com sujeirinha do branco no cantinho do pincel, como se fosse uma vírgula, e ilumina. Mas olha, gente, é sério, hein? Se vocês levarem muita tinta, vai ficar horrível.
vai mesmo, vai passar por cima do sépia, por cima do preto. Então, é só pincelzinho sujo, de branco, e um vai e vem no formato de uma vírgula, ó, que é a luz em todos eles. Às vezes a quantidade de tinta que a gente pega, dá para fazer 2, 3 bolinhas, para vocês verem que é uma economia aqui de tinta total, né? Mas é a intenção, eu quero que fique só luzes de um lado, tá bom? Aí eu vou separar, vou terminar as bolas e vou separar a tinta da asinha aqui, ó. Separei para a asa o marrom, né? Vamos passar em toda a asinha. Cuidado com o coração, que é vermelho, tá? Então, só vamos passar na asa. E depois, com sépia, nós vamos escurecer aqui por baixo, ó. Porque a asinha tem uma marquinha aqui, que é sombra aqui por baixo, né? E depois, com branco, nós vamos iluminar. Então, aqui só fundo, tá, gente? Marrom. Pronto, preenchida a asinha. E agora, aqui embaixo, ó, nós vamos escurecer com sépia. Esfuma, passa com o cantinho do pincel e dá uma esfumada, ó. Não deixa parada a tinta. Tanto aqui em cima, como aqui embaixo. E aí, com branco, limpa o pincel direitinho, né? Com branco, sujeirinha só do branco, nós vamos fazer uma luz seca aqui na parte de cima, tá? Porque sombra embaixo, luz em cima. E aqui na outra parte da asa também, ó. Mas eu não estou levando tinta, muita tinta não, é só sujeirinha do pincel mesmo, tá? Faz um pouquinho também aqui embaixo. Aqui nessa parte. Também. Devagarzinho aí, para não ficar muito branco, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ah, sim. Depois que secar, aí vocês vão fazer umas bolinhas brancas. Com pincel número 2, vamos fazer umas bolinhas. Poderia até, gente, fazer essas bolinhas com o cabo do pincel. Se vocês tiverem aí, quiserem fazer, pode fazer. Em toda a asa, bolinhas. Claro que nas galinhas maiores, nós estamos fazendo com pincel, assim como essas bolas aqui. Mas essas miudinhas aqui, é com pinta-bolinhas ou com cabo do pincel, tá? Porque assim fazendo na mão dá mais trabalho, parece umas gotinhas, né? Mas eu já vou reforçá-las, só tô marcando aqui. Aí depois eu venho reforçando. Deixa eu mostrar para vocês as outras galinhas. Eu não perco tempo não, gente. Tudo rapidinho, ó. A outra galinha aqui. Tá chegando a galinha. A galinha aqui, ó. Dá para vocês verem? Aqui. Tá vendo? As bolinhas não são tão pequenininhas, não. Elas são um pouquinho maiores. Essas sim. Essas são tudo com pincelzinho. Cabo do pincel, ou boleador, ou pincel zerinho.
o batimão também. Aqui já fui direto com o cabo do pincel, porque como ela é menor, ela está reduzida, né? É um tamanho de um sulfite e ficou menorzinha. Então eu fiz as bolinhas com o branco mesmo, com o cabo do pincel. Mas as outras, como o espaço é maior, então nós vamos fazer. A não ser que você tenha também stencil de bolinhas, né? Ó, eu até tenho aqui um stencil de bolinhas que vocês podem estar usando. Se quer só uma bolinha, passa a fita crepe em volta da bolinha para separar, né? Para ficar só uma bolinha e vai fazendo. Tem um monte de estratégias de bolinhas, né? Mas essa aqui eu vou fazer à mão mesmo. Vou reforçar aqui e na sequência vamos fazer todos os coraçõezinhos e já vamos para a carinha, fazer todas as carinhas. O coraçãozinho é bem simples. Passei aqui vermelho escarlate, tô com o pincel número 2, com vinho, só de um lado. Nós vamos... Aguarda um pouquinho a secagem, tá? Porque estando úmido o vermelho, aí o vinho não pega muito bem. Depois eu retoco. De um lado vinho e do outro lado uma sujeirinha só de branco para iluminar. Tá? Falei que era facinho? Uma luzinha aqui. Mais forte. Bom, gente, agora sim vamos separar as tintas para fazer a carinha das nossas galinhas aqui. Temos 3, né? Então vamos lá separar as tintas? Gente, aqui eu separei para a carinha dela essas cores aqui. Para o fundo, marfim, sombra com siena natural e um pouquinho de sépia, bochechas pink com branco, né? E as luzes com branco. Ah, deixa eu mostrar esse coraçãozinho aqui. Aqui, ó. Eu pespontei, fiz uns pontilhadinhos com pincel zerinho e branco, porque o tema é country, né? E o country sempre tem esses detalhes pontilhados, como imitando uma costura, né? Mas vamos lá para nossa carinha. Eu não vou passar a princípio base de diluente. Hoje tá frio aqui em São Paulo, então é um tempo gostosinho para pintar. Então vocês vão passar em todo o rostinho, menos no bico e nos olhos, o marfim. Depois nós vamos... Pode passar por cima das sobrancelhas aqui, ó, não tem problema não. Depois que nós preenchermos toda a carinha, aí vamos sombrear com siena natural. Agora que ela está toda preenchida, vem aqui por baixo, um pouquinho a tinta, por baixo das margaridas, com siena natural. Cuidado, hein, gente, porque a tendência da cor escura é sempre invadir a cor mais clara, né? Então, vem por baixo, aplica a tinta e esfuma um pouquinho sem invadir a carinha, fica lá em cima. Tudo aqui em volta, com siena natural. Depois nós vamos pôr um pouquinho de sépia também.
E aqui por trás do olhinho, do bico, também pode sombrear com cena natural dos dois lados, aqui também. Cuidado, se você esticar muito a sombra, volta com o marfim empurrando a cor para dentro, tá? Ó, entre um olho e outro, pode também sombrear. Certo? Pouquinha tinta, tá, gente? E com sépia. Aguarda um pouquinho a secagem, tá? Esse sépia, gente, não é sépia puro. Eu não posso vir aqui sombrear com sépia, que vai ficar muito pesado. Então, faz aí do seu lado uma misturinha do sépia com branco. Vai ficar um sépia assim, mais clarinho. Aí sim você pode realçar um pouquinho mais a sombra. Cuidado, hein, gente? Sépia é forte. Então, você tem que ir só com o cantinho do pincel. Parece que eu tô colocando muita tinta, né? Mas não, é bem pouquinha tinta mesmo. Aqui, ó, no cantinho dos olhinhos. Porque aqui depois nós vamos puxar os cílios, né? Vai ficar bem bonitinha. Vamos fazer um pouquinho de luzes nas laterais, aqui na beiradinha, ó. Acerta direitinho. E do outro lado também. Com a misturinha de pink e branco, já vou fazer aqui do meu lado mesmo. Nós vamos fazer aqui a bochecha. Cuidado para não ficar muito forte, limpa o pincel. Acabei de limpar o meu. E vai esfumando, ó, em volta da bochecha, para não ficar aquela bolinha de palhacinho, né? Esfuma. Se quiser pôr rosa chá, pode também, tá? Mas o pink é uma cor que eu gosto bastante. E como nós vamos usar aqui no lacinho, então já... E aqui, também na pálpebra do olhinho. Um pouquinho de rosa. Tá? Agora eu vou pegar... Então, essa é a cor do fundo da carinha. Agora eu vou pegar as cores pro bico. Aí depois vamos fazer o lacinho, a crista. Vamos aos pouquinhos. O bico, gente, eu separei amarelo ouro, laranja e branco. Começa pelo centro do bico
E já vem com um pouquinho de branco para deixar essa parte aqui, ó, mais clarinha. Limpa o pincel no paninho e continua preenchendo o bico com amarelo ouro. Todo preenchido, né? E o centro mais claro, que nós passamos o branco. Agora com laranja, com muito cuidado, gente, porque o laranja é uma cor predominante sobre o amarelo, né? Então a tendência é cobrir tudo, e nós não podemos fazer isso. Nós temos que salvar essa luz central aqui, esticar o máximo do laranja em volta. Ó, peguei mais tinta, esfuma um pouquinho, vai com o pincel número 4, 6, 4 ou 6, né? Que é um bom tamanho. Cuidado aqui não entrar sobre o branco, né? E aqui também, ó. Aí você aguarda um pouquinho a secagem. Volta com laranja para realçar mais, porque agora ficou meio apagadinho, né? E com branco vai estar um pouco mais seco. Movimento circular. Nós vamos realçar mais essa parte aqui. Eu vou aguardar a secagem e volto de novo aqui com o branco para ficar bem clarinho, tá? Então, eu vou pegar as cores dos olhinhos para a gente já fazer os olhos. Aqui tem o nariz. Galinha tem nariz, gente? Bom, tem que ter, né? Como que vai respirar? Então, aqui vocês entenderam? Vamos esperar um pouco a secagem e reforçar o branco só no meio. Eu já mostro as outras carinhas que eu fiz aqui para vocês entenderem direitinho, tá? Vamos agora para os olhinhos. Eu vou usar... Deixa eu pegar aqui. Para os olhinhos, gente, separei branco. Nós vamos passar nessa parte. Aqui na pupila é preto. Depois nós vamos usar o marrom aqui em volta e o branco. Então, eu já vou passar branco nessa parte do olho aqui, né? Deixa bem arrumadinho. Dá pra ver o risco aqui embaixo, tá, gente? De repente vocês estão pensando, aí passando branco ali cobre tudo. Mas dá pra ver sim. Pincelzinho número 2, tá? Aí vem aqui, exatamente naquela marquinha. E passa o marrom. Opa! E aqui a pupila preta. Claro que o zerinho é que vai dar o tchan nesse olhinho, né? Vai com cuidado, porque preto é preto, né, gente? É uma cor dominante aí, forte.
E aí vocês vão aquarelar o preto com aquela misturinha do diluente e a aquarela silk. Vamos deixar um preto bem fininho para fazer os contornos, sobrancelhas, né? Cuidado com a quantidade de tinta que vocês vão levar no pincel. Meu pincel é ultra fino, gente, olha. Dá para vocês verem aí, ele é bem fininho. E aí vocês vão contornar e fazer os cílios da nossa galinha aqui. Já vai puxando os cílios. Bem fininho, né? Faz os contornos. Aí ela já vai ficando mais bonitinha, né? Nesses cantinhos aqui, ó, puxa cílios também. Tem outros cílios aqui. Eu vou bem devagar mesmo, para ficar bem fininho, tá, gente? Ó, sobrancelha. Um pontinho aqui na sobrancelha. Ó, uma bem bonitinho, tá? Aqui nessa parte do olhinho, retoca o contorno com marrom. E também, assim que secar, porque agora tá muito úmido, essa parte aqui, ó, também tem um branquinho, só que agora não vai pegar. Mais clarinho, tá? E os olhinhos, as luzes, né? Bolinha branca. Ó, não tá pegando também, gente. Tá vendo que a bolinha espatifou? Porque tá muito... Tá úmido demais o preto. Deixa secar um pouquinho, aí a gente faz as luzes. Enquanto isso, eu vou fazer o outro olhinho, igualzinho esse daqui. Pronto, gente. Eu retoquei aqui o preto, né? Pra ficar bem bonito. Contornei com marrom aqui em volta. E as luzinhas com pincel zerinho são 3 pontinhos de luz, tá? Bem simples. E na bochecha, vamos pôr também uma luzinha, né? Aqui, ó, no meio da bochecha, uma bolinha branquinha. Agora que tá mais seco, aí você pode voltar com sujeirinha do branco aqui no centro do bico e fazer a luz seca mais forte, tá? Bom, então agora vamos seguir. Vamos fazer o lacinho. Depois a crista. Tem aqui em cima também, né? Então, vamos lá. Pincel número 6. Com pink, nós vamos preencher o lacinho.
pink e branco, né? Aqui eu já vou entrar com um pouquinho de branco, para ficar mais clarinho. Pincel sujo, né? Porque aí fica um pink mais claro. Melhor fazer assim do que passar pink em tudo e voltar fazendo luzes. Então, eu já deixo, é a tal da técnica que eu sempre tô falando, pintar pintando, já deixando o fundo próximo ao tom do acabamento. Olha como ele fica mais clarinho, né? E vamos preencher todo o lacinho assim. Um branco, na verdade fica um branco sujo. Com pink ele fica um rosa mais claro. Depois a gente reforça as sombras e luzes, tá? Aqui é só preenchimento do fundo. Opa, muita tinta. Sempre que você pegar a tinta da tampinha, tira o excesso. Pra não ficar muito forte, né? Não ficar muita tinta no pano. Gente, eu peço desculpa aí pela voz, que ela continua maravilhosa, rouca. Já tô quase me acostumando a falar assim, sabe? Mas eu vou marcar uma consulta para resolver essa questão dessa minha voz, porque não posso pegar um vento, um ventilador, água gelada, aqui, ar-condicionado, que eu fico assim, sem voz. Tenho meu spray aqui de própolis com romã, fica sempre aqui do meu lado, para borrifar, né? Mas a vozinha é assim rouca, gente. O importante é que vocês estão me ouvindo e me acompanhando, né? Vocês já devem estar também acostumados a me ouvir assim. Não é verdade? Ó, preenche bonitinho deste lado e deste outro também. Que o lacinho, a fita vem até aqui, ó. Bom, aqui eu vou aguardar um pouquinho a secagem para a gente começar a fazer os acabamentos nesse lacinho. Agora, gente, nós vamos reforçar mais a sombra com o pink. Aqui já tá bem feitinho, mais embaixo, né, nessas partezinhas aqui, ó. Tô com o pincel número 4. E depois reforçar o branco. Aí já o lacinho terminou. Bem simples, né? Gostosinho de fazer. Aí vem com branco e realça mais onde nós já havíamos passado o branco. Ainda tá um pouco úmido, tem que esperar mais a secagem. Aí eu vou passar novamente nesses
mesmos lugarzinhos, vai ficar mais aceso, tá? Bom, a crista tem aqui em cima e aqui embaixo. Gente, eu não sei o nome dessas de baixo, para mim é tudo crista. Se vocês souberem aí, ou se tem outro nome essa parte aqui, ó, vocês me falem, porque eu não sou do campo, não conheço os detalhes assim. Eu falo que é crista, mas os conhecedores sabem que deve ter um nome aí. Bom, com vermelho escarlate, nós vamos preencher. Vamos fazer uma de cada vez. Com vermelho escarlate e sombra de vinho. Sombra aqui por trás, porque essa está por cima dessa. Então, ela recebe sombra, né? E completa com um vermelho escarlate. E vamos para outra. Desse mesmo jeitinho. Vermelho, escarlate com sombra de vinho. Aqui, desse outro lado, o detalhe do vinho, ele tá aqui, ó. E pode preencher tudo com vermelho. Pronto, as cristas preenchidas. E agora, gente, nós vamos fazer uma luzinha bem discreta, luzinha seca, com pouquíssima tinta. O nome já fala luz seca, né? Seca porque o fundo está seco e a quantidade de tinta é mínima, né? Ó, você vai apertando mais o pincel até você chegar no tom que você quer, né? Aqui em cima também. Olha lá. E desse lado também. Observem que eu coloquei vinho aqui por trás das margaridas para dar profundidade, né? Ó, é uma luzinha assim, não é aquele branco, é um branquinho. E aqui nós vamos reforçar também. Pode contornar se quiser com púrpura ou o vermelho profundo, ou mesmo o vinho, né? Aí, conforme vai secando, você vai arrastando um pouco mais de luz. Deixa eu mostrar para vocês, então, as outras que eu fiz aqui. Esse é o maior, né? Olha aqui, ó. Tudo do mesmo jeito. Tá? Sombra, luzes, excesso de luz aqui, ó. Depois que deu uma secadinha, você consegue iluminar mais.
E a pequenininha também. Olha o tamanho, gente. A biquinha, a galinha pequenininha. Então, estão prontas em termos de corpo, cabeça. E o próximo passo, gente, nós vamos fazer todas as folhas que estão aqui por trás. Ó, tem folhas aqui também, né? Só que eu vou fazer nesse aqui, ó. Vou até mudar já, porque esse está completo, com todas as maçãs, todas as folhas, né? Então, vamos deixar prontinho para depois pintar as maçãs e, por último, as margaridas. Deixa eu separar a tinta verde, então, para a gente começar a pintar as folhinhas. Agora, nós vamos fazer as folhinhas, né? Então, eu separei verde pântano, verde musgo e branco. Pincel número 6. Vamos pegar essa daqui. Tem outras, ó, tem acho que umas 6 folhas aqui. Tem ainda na cabecinha dela, né? Tem bastante folhinhas. Então, vocês vão... É uma folha country. Ou seja, não tem muito branco, não. Nós vamos, inclusive, pespontar, pontilhar as folhinhas em volta com branco, que é uma característica da própria pintura country. Bolinhas, pontilhados, né? Imitando... Opa, peguei branco, errei. Imitando a costura, né? Então, preencha as folhinhas. Se quiser fazer de 2 em 2 para ir mais rápido, pode também, tá? Vou fazer essa aqui para vocês verem como é simples. Ai, quem dera se todas as folhas fossem country, né? Porque não tem aqueles movimentos de dentro para fora, de fora para dentro, né? Só um pouquinho. Tem um pouquinho para dar um movimentozinho, né? Só fica uma pintura também infantil. Bom, preenchi com verde musgo. Com verde pântano, nós vamos fazer aquela nervura do meio. E as nervurinhas... Eu tô com pincel, eu não estou com zerinho, tá, gente? Eu tô com pincel número 4 aqui. A folha também é um pouco pequenininha, né? Ó, deixa só desse jeito. Escurece aqui por trás da maçã. É porque tá muito úmido, né? Então, enquanto isso, eu vou preenchendo as outras para ir dando uma secadinha naquela lá, pra gente ganhar tempo. Já fui preenchendo as outras, né? Enquanto essa aqui tava uma secadinha. Agora, com branco, tô com pincel 4, tá? Nós vamos iluminar de dentro para fora. Só um pouquinho, tá, gente? Não é que nem folha mesmo, não. É só uma luzinha. E do outro lado também. Vamos trabalhar um pouquinho de luz, né? Já tem uma folhinha aqui, né? Simples. Aí já temos. Aí com zerinho, vocês podem arrumar direitinho a nervura, né? E o verde pântano aqui. Faz a nervurinha aqui. E com branco, cuidado que para fazer pontilhados, o branco ele tem que estar mais aquarelado. Se ele tiver muito grosso,
a gente vai fazer bolinhas, não tracinhos, né? Vou pegar outro zerinho mais fininho. E aqui em volta, tá tudo molhado aqui, gente. Aqui em volta, ó, uns tracinhos. Não exatamente na borda, mas aqui assim na beirada, deixando um pouquinho aparecer o verde. Ó, novamente. Tracinhos bem fininhos. Para isso você precisa ter aí um pincel zerinho bom, tá? Eu vou fazer o mesmo nas outras, do mesmo jeitinho. Branco. Tira o excesso. Vem só de um lado. Ilumina. E do outro lado, um pouquinho de luz também, né? Só para dar um tomzinho nela. Aí vem com o zerinho e o verde pântano, arruma a nervura. Para isso também o verde pântano ele não pode estar duro para você conseguir fazer essas nervuras, certo? Aí vem com o branco e faz um pontilhado. Fácil, né? Não tem segredo. Gostoso de fazer. E rapidinho. Agora eu vou fazer as outras, inclusive as folhas que tem aqui na cabecinha dela. Ó, quantas folhinhas tem aqui. Pequenininhas, vai com o pincel número 2, né? Mas tem que fazer. Vamos lá? Folhinhas prontas, né? Todas pintadinhas, contornadas, pespontadas. Agora nós vamos para as maçãs. Eu vou começar por essa, porque ela está partida e nós temos que pintar primeiro essa parte aqui de dentro, tá? Eu separei. Vamos lá, para maçã partida, marfim, sombra com siena natural e luzes com branco. Nas cascas, nas maçãs inteiras, né? Aí nós vamos usar o vermelho escarlate, o vinho branco, e ainda tem um sépia aí para os cabinhos, né? Das maçãs e as sementinhas, aqui tem umas sementinhas. Toda preenchida, né? E com siena natural, só no cantinho do pincel, nós vamos sombrear. Cuidado, não deixa parada a tinta, esfuma um pouquinho. Leva o siena no cantinho do pincel, ó, contorna e esfuma.
Se você ver que vai ficar muito escura, volta com o marfim e empurra lá o siena natural, tá? Então vai ficar uma maçã feia. Do outro lado, a mesma coisa. Assim, aqui também por trás desse detalhe que tem a maçã partida, né? Onde nós vamos colocar sementinhas. Escurece por trás também, ó, dos dois lados. É bem simples, tá, gente? Não é realismo, não é pintura decorativa, é uma pintura country. Então, vocês vão amar pintar, é muito gostoso, sabe? É um tempo assim que você vai criando aqui os detalhes, formando o desenho e vai se animando, né? Porque a gente vê o resultado rapidamente. Ó, bem em volta e esfuma. Limpa o pincelzinho aí no pano com branco. Vamos realçar mais essa parte aqui, ó. Deixa eu escurecer uma isca só aqui no centro. Tá, gente? É só isso mesmo. E aí, com sépia, deixa eu pegar aqui. Gente, cuidado quando vocês forem agitar a tinta, né? Porque já teve um caso que eu já contei em vários vídeos aqui para vocês. Foi no México até, né? Uma aluna foi agitar, meus panos tudo na parede, decorando. E ela foi agitar a tampa dela, o vidrinho, o frasquinho dela, e espirrou tudo nos meus panos. Acredita? Gente do céu, a mulher ficou desesperada, ela não sabia o que fazer de tanta vergonha. Mas foi tranquilo. Alguns eu tirei com acetona, na época eu não usava o álcool gel, né? Aqui é umas sementinhas, tá, gente? Ó, 3 sementinhas. E aqui tem o cabinho também, que depois a gente finaliza com todos, porque todos eles têm cabinhos, né? Mas só para vocês saberem que aqui os cabinhos são com sépia e uma luzinha com branco. Bom, gente, moral da história. Se foram muitos panos manchados, alguns deu para salvar, mas ficou tudo respingado. Ai, a coitada ainda comprou 2, né? E eu falei, não precisa, tal, mas ela sentiu mal, né? Então, cuidado aí, que tinta não é brincadeira. E aqui uma luzinha de um lado só. Aproveita que você está com sépia aí e pontilha aqui dentro. Não tanto na beiradinha, mais para dentro. Do siena natural, tá? Vamos contornar do lado de cá também. E assim, e uma luzinha
branca dentro da sementinha. Minúscula, mas dá para fazer. Eu vou terminar aqui o pontilhado e já vamos começar as maçãs vermelhas, né? Agora é todas de uma vez, porque é da mesma cor. Pronto, gente, agora vamos para as maçãs. Separei, então, o vermelho, escarlate, branco e vinho, tá? Então, nós vamos lá. Pode ser um pincel número 6 ou 8, porque é uma maçã country. Então, não tem aquele movimento, né, das nervuras, da casca. Nós só vamos usar o vermelho. Ah, vocês estão amando, né? Tem gente que não gosta de pintar maçã, não. Conheço muitas que não gostam. Pintam porque eu pinto, mas não gostam. Mas a country, a maçã country, ela é muito, mas muito assim, 100% mais fácil. E fica maravilhosa, gente, muito bonita. Então, pode preencher tudo com vermelho. Aí, nós vamos sombrear com vinho e iluminar com branco. Aproveitei enquanto essa daqui dá uma secadinha e já preenchi com vermelho, escarlate, essa que tá partida. Agora, com vinho, nós vamos sombrear por baixo, ó, dá para vocês verem aí? Por baixo da folha, porque a folha tá por cima, então, sombra por baixo. Esfuma, não deixa parado. E aqui atrás também, ó. Por quê? Porque essa maçã está por cima dessa, na verdade. Então, ela pega sombra aqui atrás. Deixa mais escurinho, né? Aí, nós vamos fazer o mesmo, já que estamos com vinho em mãos, né? Vamos fazer o mesmo com a maçã partida. Aqui por trás, ó, do cabinho. E já vai escurecendo aqui por trás, para dar volume, né? Dando sombra aqui atrás, vai dar volume na maçã partida. Então, nós vamos escurecer por trás dos dois lados, tá? Vem aqui por trás, leva a tinta sempre no cantinho do pincel, porque você consegue controlar a quantidade de tinta que você está aplicando. Vem aqui por trás, tá? É bem bonita, eu gosto demais dessa técnica, gente, muito mesmo. Difícil pintar, né? Acho que é uma vez por ano, mas gosto bastante do country. É show. Deixa a cozinha bem alegre. Tá, gente, ó.
ficou mais escurinho, né? E aqui, em volta da maçã, também coloco um pouquinho do vinho. Fica um acabamento bem bonito, né? O vinho aqui em volta. Dos dois lados. Aí nós vamos fazer agora uma luzinha seca nas maçãs. Dá para vocês fazerem de 2 em 2, tá? Que dá tempo, não vai secar não totalmente, né? Dá para trabalhar e aí rende mais o trabalho. De 2 em 2. Bom, limpo o pincel aí num paninho, nem lavo, gente, muito difícil lavar pincel. Eu mais seco no paninho do meu lado. E agora com branco, tira todo o excesso, gente, olha, o pincel vai seco, porque é uma luz seca. Aqui nessa lateral, não é para parar e deixar assim, tá, gente? Tem que trabalhar na luz seca, ó, esfumando. No mesmo sentido da pintura, ondulado, vai e vem. Tá vendo que ela não fica branca de uma vez, e não é para ficar mesmo. A gente tem que ir aplicando o branco aos pouquinhos, essa luz seca aqui. Porque senão o vermelho, o branco sobre o vermelho, se você põe muito, vai acabar ficando rosa, né? Regrinha de cores aí, vermelho com branco dá rosa. E nessa que tá fechada aqui, também vai receber luz. Eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo, ó, do cabinho. E um pouquinho aqui. Dá para perceber que tem uma luzinha aqui, bem discreta. Não vem com muita tinta, não. Tira o excesso aí do seu lado no paninho, tá? Ah, pode contornar aqui com o cantinho do pincel com vinho. Não precisa vir com zerinho, não. Só um pouquinho do vinho aqui assim, ó. Se vocês quiserem, pode até pontilhar também essas maçãs aqui com branquinho. Mas ao invés de pontilhar, eu prefiro decorar com stencil. Florzinha, borboletinha, o que vocês tiverem aí, coraçãozinhos, né? Eu tenho um monte aqui desses stencil pequenininhos. E no final, quando tiver tudo sequinho, nós vamos decorar com stencil, tá? A princípio, eu quero que vocês façam esse trabalhinho. Não esquece de dar uma luz no cabinho. Eu quero que vocês preencham todas as maçãs
do mesmo jeito que nós fizemos aquelas duas. Vermelho em tudo, vinho aqui por trás da folha, em volta da maçã, e branquinho aqui embaixo do cabinho, e aqui também um pouquinho de luz. Tá bom? Vamos lá? Não é difícil, depois eu mostro para vocês. As maçãs prontinhas, todas pintadas. E vamos aproveitar e decorar as maçãs, assim já deixar tudo prontinho, né? Tenho aqui um monte de stencils pequenininhos, gente, olha. Coraçãozinho. Aí você passa a fita crepe nos que estão do lado e só vamos usar um. Eu tenho de bolinhas que eu fiz a mesma coisa, eu passei a fita crepe e ficou uma bolinha pra gente trabalhar aqui. Olha o estado desse stencil, gente, eu tenho ele há mais de 10 anos. Mas me interessa o quê? Só essa florzinha aqui, tá vendo, gente? Que bonitinha. Então, eu passei fita crepe em toda, só deixei a florzinha. Borboletinhas, ó. A mesma coisa. Eu vou usar essa aqui no meio. Aí, coloquei a fita crepe, né? Separei o branco e o pituá. Nós vamos fazer as bolinhas nas maçãs, essa maçã do meio aqui. Olha lá, é bem rapidinho e pouquíssima tinta. Aí você tá aí pensando, poxa, professora, eu não tenho um stencil igual ao seu. Não precisa, gente, pode ser folhinhas, florzinhas, arabescos pequenininhos, tudo que vocês tiverem assim de pequeno, agora é a hora de aproveitar. Ó que graça. E, como eu falei anteriormente, se quiser pespontar, pontilhar em volta, pode também, com o pincel zerinho e branco. Mas só que com stencil já fica tão bonitinho, né? As bolinhas pequenininhas. E vamos ver outro. Borboletinhas, corações, vamos pôr corações. Escolhe o lugar, ó. Dá para vocês verem. Ó, pouquíssima tinta mesmo, tá, gente? Porque se vocês colocarem muita tinta, vai borrar tudo. Escolhe alguns lugarzinhos. Se quiser só meio coração, ó, vem com o stencil só na beiradinha e passa esfumo branco. Aí vai ficar um pedacinho do coração, tá bom? Ó, outro pedacinho aqui. Aqui embaixo. Aí eu vou para essas outras aqui. Florzinhas, borboletas, né? Por florzinhas. E aí fica do gosto de vocês, tá, gente? Quantidade, onde colocar, o que colocar. Eu vou terminar essas duas e já vou separar as tintas das margaridas. Antes de começar as pétalas, vamos preencher todos os miolinhos das margaridas com amarelo ouro, tá? Olha como ficou bonitinha as maçãs, gente. Olha que show, né? Delicado. Gostei. Aí preenche. Tem mais aqui, tem um monte de margarida. Então, pode preencher todos os miolinhos. O amarelo ouro, eu tô com o pincel número 4. Pronto.
Agora sim, vamos pintar as margaridas. O fundo, gente, já é mais ou menos como vamos deixar para o acabamento, ou seja, é pintar pintando. Com diluente, pode umedecer as pétalas. Vou pegar um pincel maior, que vai mais rápido. Ó, esfuma as pétalas. Faz uma de cada vez, tá, gente? Uma margarida por vez. Porque se você for umedecer com diluente todas as pétalas, o que vai acontecer? Vai secar tudo, né? Então, umedece uma margarida, como eu estou fazendo agora. E vamos pintar o mesmo pincel, número 4. Próximo às margaridas, aqui, ó, pode passar o cinza lunar, porém, não deixa a tinta parada, dá uma puxadinha, ó. Porque em volta nós vamos passar branco, né? Quero que ela fique bem branquinha. Então, passo o cinza lunar. Estica. Não precisa passar nas beiradinhas, que nas beiradinhas nós vamos passar o branco, tá? Então, é só aqui, ó, em volta do miolo. Tem que esticar, gente, porque senão ela fica marcada aqui, ó, com cinza. Então, estica, ó, arrepia, dá uma arrepiadinha na pobre da margarida aqui, ó, que dá certinho. Pronto. Aí, com branco, vem em volta. E já forma a pétala. Tá tudo bem úmido, tá? É só pra gente fazer o fundo. Porque depois que der uma secadinha, nós vamos voltar e realçar mais o branco. E aqui procura, com o pincel em pé, deixar umas nervuras do que nós já passamos aqui o cinza, né? Então, é só completar a borda e com o pincel em pé, você vai puxando. Vou deixar bem redondinho aqui, bem certinho, tá? Aí você puxa, que vai ficar essas nervuras da pétala. Então, contornou. A sujeirinha do pincel você vai arrastando para as laterais. Outra lateral. E aqui, deixa fininho. Vou fazer essas duas do mesmo jeito. O branco em volta. Só para formar aqui um fundo de luzes aqui das pétalas. Aí, enquanto isso,
Enquanto aqui vai secando um pouco, porque nós vamos voltar com branco nessa beiradinha aqui, trazendo mais luzes, tá? Deixar ela bem branquinha aqui em volta e aqui mais escurinho. Porque agora tá úmido, não adianta, não pega. Então, por isso que eu vou adiantando as outras do mesmo jeitinho que eu pintei essa daqui. É gostoso pintar Margarida Country, gente. Não é difícil, não. É bem bacana. Você tem o risco, não tem perigo de perder, né? Pode passar branco quantas vezes quiser, não é só uma pincelada. Bom, deixa secando aí e eu vou preencher as outras. Primeiro, com o diluente, né? E depois, do mesmo jeitinho, cinza aqui em volta, esticando esse cinza e completando as beiradinhas com branco. Isso vale para todas as margaridas, inclusive as margaridas da cabecinha dela. Tá bom? Vamos lá? Agora que já está mais sequinho, então nós vamos reforçar o branco para deixá-la mais branquinha, né? Você coloca a tinta só na beiradinha e estica um pouquinho. Que é importante ela ficar escurinha em volta, tá? Vai com o pincel número 4, que dá certinho. Aqui também. Acerta direitinho, né? Com mais branco. Aí define bem a pétala. Ó, essa daqui, por exemplo. Só tem cinza e branco. Então, volta com branco. E define mais. Legal, né? E na sequência, gente, nós vamos fazer os miolinhos, né? Ó, com carinho aqui, puxando dos dois lados, ó, para formar a pétala. E estica um pouquinho. Em cima, a mesma coisa, tá, gente? Aqui ainda está um pouco úmido, que eu acabei de preencher. Mas volta aqui devagarzinho, ó. Clareia as beiradinhas e dá uma esticadinha no branco. Aí ela fica mais definida, né? Mais bonitinha. Vou separar as tintas dos miolinhos pra gente pintar.
Olha, gente, ainda não satisfeita, eu sou meio exigente, né? Vem aqui com um pincel zerinho nessas nervurinhas, com cinza lunar aquarelado, ele tá bem fininho, e realça mais esses detalhes das pétalas. Ó, aqui também eu já passei, acho que ficou mais bonitinho. Bom, o miolinho eu separei caramelo, sépia, o amarelo ouro que nós passamos como fundo, né? E eu tô arrumando, tá, gente? E sépia e branco. Então, vem aqui no centro do miolinho, escurece por dentro e um pouquinho aqui por trás, porque ela está escondidinha, né? Ela tá por trás da galinha e por trás também da maçã. A mesma coisa essa daqui, ó. Vem, faz um meio círculo, esfuma um pouquinho. E aí, aqui por trás, dá uma escurecidinha. Tá tudo seco, viu, gente? Não tem nada úmido aqui, não. Estica um pouquinho. Fica assim. E a outra, do mesmo jeito. Vem aqui, faz meia bolinha, meio círculo. E por trás, a própria sujeirinha daqui, ó. Pincel sujinho já dá pra escurecer. Tá? As pequenininhas lá em cima, do mesmo jeito, tá, gente? Aí, com branco, nós vamos fazer cantinho do pincel. Vamos pegar essa aqui? Não, essa aqui que tá bem na frente, né? Nós vamos dar umas batidinhas. Olha que discreto. Umas batidinhas com branco. Tanto em cima, na parte de cima do miolinho, como aqui em volta também. Tá vendo, gente? Não tem segredo. É só isso mesmo. Aí, com o pincel serinho e o sépia, nós vamos fazer aqueles detalhes, aquelas bolinhas que ficam em volta do miolinho. Ó, dá para vocês verem agora direitinho. Aqui só uma escurecidinha de leve. Capricha aí nas suas bolinhas. Depois, com o branco. Meu zerinho não tá me obedecendo hoje, gente. Ele tá meio rebelde. Tem dia que os pincéis parece que eles não querem, né, trabalhar.
Faz umas bolinhas intercaladas com sépia. Reforça essas aqui também, ó. Só isso, tá, gente? Agora eu vou terminar as outras, fazer do mesmo jeito. Vem com branquinho, clareia aqui por baixo, bate aqui em volta do miolinho, depois vem com o sépia e o pincel zerinho e faz as bolinhas. Vamos lá? É bem fácil, tá, gente? Aí eu vou terminar as que estão lá em cima, né? As margaridas. Vou fazer uma decoraçãozinha de folhinhas aqui no projeto e já vai ficar pronto. Olha, gente, agora aí é a gosto mesmo, tá? De repente você tem aí um outro stencil. Eu tenho aqui um de galinhos pequenos que você pode colocar aqui na cabecinha dela, né? Esses galinhos aqui, ó, pequenininhos. Tem um outro aqui, diferente também, ó. Então, eu vou encaixar aqui, entre as pétalas das margaridas. E vocês coloquem o stencil que vocês tiverem aí, que vocês gostarem de folhinhas, né? Tem tantos stencils lindos. Segredo do stencil, vocês sabem que é pouca tinta, já falamos no começo, né? Bem pouquinha tinta para não borrar. Olha que bonitinho. E eu vou fazer outra do lado de cá. Também saindo aqui, né? Acho que vai ficar bom. Aqui, ó, esse cantinho. E já estamos chegando no final. Uma aula rápida, eu acho que foi rápida até. Gostosinha de pintar. Só galinhas. Já tô com cara de galinha, de tanto pintar galinha. Verdade, gente. Nossa, meu Deus, quantas galinhas. Agora eu vou mostrar para vocês todas as peças pintadas. Pronto, gente. Trabalho finalizado, né? Já tirei a madeirinha aqui de dentro. Trabalho atrás limpo, ó. O que está marcado é a tinta, mas não tem sujeira de cola, nada. Isso é muito importante, tá? Na apresentação do seu trabalho aí. Então, pano de copa. Ó, o barrado, que lindo. Prontinho. Capa d'água, nesse caso, é uma capa d'água, tá? Olha que bacana. E o puxa-saco, que a gente coloca aqui os saquinhos, né? E depois vai puxando por aqui por baixo. Um kit com 3 peças coordenadas. Vocês podem estar fazendo só no pano de prato, se vocês quiserem, né? Eu aqui fiz esse kit coordenado com 3 peças, que eu achei, assim, muito bonitinho, gente. Muito mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, né? E que vocês pintem muito. Não se esqueçam que o risco natural, que eu vou mandar para vocês, é esse completo aqui. E vocês reduzem, né? Menor, tirando as maçãs das laterais e fazendo só a galinha com as 2 maçãs, assim como está esse aqui. Os riscos são tamanho A3, aquele grande, natural, né? E que eu usei aqui. E esse eu usei o sulfite, porque é o A4, porque ele é pequenininho, né? Então, tem que ser menorzinha a galinha. Tá bom? Então, um risco vale por 3 trabalhos aí para vocês estarem se divertindo com as galinhas country.
que são um charme com os pontilhadinhos, né? Tá bom? Vou deixar vocês aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo e até o próximo vídeo que eu já vou riscar para vocês. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau.